Boa noite, bem-vindos. Livro Mantras de Vida, livro escrito por Loester, psicografado por João Nunes Maia. Sou forte e respiro essa fortaleza todos os dias. Sou mansa e vivo no clima de mansidão permanente. É isso aí. Livro dos Espíritos, pergunta 837, falando sobre a liberdade de consciência. O que é que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar é fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Ainda temos muito para aprender, né? No livro A Gênese, no capítulo da Gênese mosaica, nós estamos falando sobre a perda do paraíso. Primeiro nós lemos todos aquela passagem da Bíblia que fala sobre a Gênese, em que Moisés narra, né, como é que foi. E agora estamos lendo as interpretações à luz do Espiritismo. Vamos continuar, então. A passagem que diz: o Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levanta vento brando, é uma imagem ingênua e um tanto pueril que a crítica não deixou de assinalar. Mas nada tem que surpreenda se nos reportarmos a ideia que os hebreus dos tempos primitivos faziam de Deus. Para aquelas inteligências incapazes de conceber abstrações, Deus havia de ter uma forma concreta e eles tudo referiam à humanidade como único ponto que conheciam. Moisés, por isso, lhes falava como a crianças, por meio de imagens sensíveis. No caso de que se trata, se tem personificada a potência soberana, como os pagãos personificavam em figuras alegóricas as virtudes, os vícios e as ideias abstratas. Mais tarde, os homens despojaram da forma a ideia, do mesmo modo que a criança tornada adulta procura o sentido moral dos contos com que a acalentaram. Deve-se, portanto, considerar essa passagem como uma alegoria, figurando a divindade a vigiar em pessoa os objetos da sua criação. O grande rabino Vogue a traduziu assim: eles ouviram a voz do eterno Deus, percorrendo o jardim do lado de onde vem o dia. Se a falta de Adão consistiu literalmente em ter comido um fruto, essa falta não poderia incontestavelmente, pela sua natureza, quase pueril, justificar o rigor com que foi punida. Não se poderia tampouco admitir, racionalmente, que o fato seja qual geralmente o supõe. Se o fosse, teríamos Deus considerando o irremessível crime a condenar a sua própria obra, pois que ele criara o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido assim a proibição de tocar no fruto da árvore, e com ela se houvesse conformado escrupulosamente, onde estaria a humanidade e que teria sido feito dos desígnios do Criador? Deus não criara Adão e Eva para ficarem sós na terra. A prova disso está nas próprias palavras que ele lhes dirige logo depois de os ter formado, quando eles ainda estavam no paraíso terrestre. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a
ao vosso domínio. É o capítulo 1, versículo 28 da Gênesis. Uma vez que a multiplicação era lei já no paraíso terrenal, a expulsão deles dali não pode ter tido como causa o fato suposto. O que deu crédito a essa suposição foi o sentimento de vergonha que Adão e Eva manifestaram ante o olhar de Deus e que os levou a se ocultarem. Mas essa própria vergonha é uma figura por comparação. Simboliza a confusão que todo culpado experimenta em presença de quem foi por ele ofendido. Então vamos parar por aqui, que vai continuar ainda nesse mesmo tema. E na próxima vez nós continuamos. Vamos então encerrar nossas leituras com as trovas de Silveira Carvalho, Trovas da Verdade. Evangelho, ensinamentos, prego verdades em bando, mas quando penso que bato, acabo sempre apanhando. Verdade parece pedra que fere, espanca, reprocha, mas Jesus pede se faça nossa casa sobre a rocha.